Mas não é só na praia que a gente deve se proteger. Na malhação, na rua ou até mesmo no trânsito, sempre que você estiver exposto ao sol, é importante usar o filtro solar. Veja que outras dicas você também deve seguir. No dia a dia, utilize o filtro solar nas partes do corpo mais expostas ao sol, como o rosto, as orelhas, o pescoço e os braços. Na praia ou piscina, reaplique o protetor solar de 2 em 2 horas e toda vez que entrar na água. Use o protetor solar mesmo em locais com sombra ou em dias nublados. Evite colocar bebês com menos de 6 meses de idade em exposição direta ao sol. A alimentação é um item fundamental em dias de calor. O importante é manter um plano alimentar adequado. Durante os dias mais quentes, nós devemos dar preferência a frutas, legumes e verduras, né? E sem esquecer a hidratação. Como a temperatura é muito alta, então nós não devemos esquecer dos líquidos, de preferência sucos naturais, água de coco ou chás. No verão, é importante lembrarmos de fazer de 5 a 6 refeições por dia. Além das 3 refeições principais, o café, o almoço e o jantar, fazer pequenos lanches no intervalo. Importante lembrar que esses lanches devem ser de frutas, né, ou iogurtes naturais, ou sucos de frutas, para não levar um aumento de peso. Pois é, agora que você já sabe os cuidados com o sol e com a alimentação, é hora de botar em prática. E é isso que eu vou fazer agora. Até a próxima! Agora que você já viu algumas dicas para se proteger do sol, chegou a hora de aprender também outras regras da reforma ortográfica da língua portuguesa. Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio Vaz, professor de língua portuguesa. Que tal um bate-papo sobre a 5ª língua mais falada do mundo? Nossa língua portuguesa, bela, rica, fascinante. Mas como diria Clarice Lispector, ela não é fácil. Você sabia, por exemplo, que mini saia se escreve com 2 S? Assim diz o acordo ortográfico. Na formação de palavras, em que o primeiro elemento termina em vogal, é o caso de mini, e o segundo elemento começa com S, é o caso de saia, dobra-se o S e não se usa o hífen, mini, saia. O mesmo vale para ultrassom, 2 S e nenhum hífen, antissocial, autossuficiente e semissólido. E o acordo não para aí. Caso o primeiro elemento termine em vogal e o segundo comece com R, o R também deve ser dobrado. É o caso de antirroubo, 2 R's e nenhum hífen. Da mesma forma, faremos com autorretrato, contra-regra, multirracial e suprarrenal. Viu como é simples? Lembra então, quando as luzes da passarela se acenderem, as modelos estarão usando mini saias com 2 S's. Por falar em modelo, sabia que, segundo os dicionários, mulheres muito magras não devem ser chamadas de magríssimas, magronas, nem de magérrimas? A palavra registrada é macérrima. Isso mesmo, macérrima com a letra C. Isso não tem nada que ver com uma mulher muito massa, e sim muito magra. Daqui a pouco, a gente volta com mais dicas. A gente hoje vai ouvir a história de Obá. Um certo dia, Obá, já crescendo, já grandinha, ela começou a perceber que o cabelo dela não era trançado. Ela sempre sentava... Todos os sábados, essa cena se repete. O servidor judiciário Jorge Souza conta histórias para crianças de Gongogi, município do sul da Bahia. Nós trazemos a história para a realidade da criança. Pegamos qualquer história clássica e trazemos para a realidade da criança. Essa, porém, é apenas uma entre tantas outras atividades que Jorge desenvolve no Ponto de Cultura da ACAPEB, Associação Cultural e Beneficente Antônio Pereira Barbosa. Nós éramos um grupo de jovens da Igreja Católica. Em 98, nós tivemos a ideia de fazer uma biblioteca. Conseguimos fazer essa biblioteca, né, através de livros que a gente já tinha em casa, e começa aí a atender toda a população.
O nosso trabalho, ele começa a ter um desenvolvimento maior quando a gente começa a fazer esse trabalho com as crianças e adolescentes. Todo mundo em círculo, pegando na mão, vamos. Pode fechar mais um pouquinho. Aquecendo. A formação cultural acontece também nas aulas de teatro, a partir de textos da música popular brasileira. Pra ter tudo, impondo seu querer em tudo ou nada. Quando eu tô no palco, eu me sinto mais solta, me sinto mais leve e como se fosse que não tinha ninguém olhando para mim, só eu mesmo, me concentrando no que eu faço. Além de ministrar as oficinas de teatro, a gente começou a perceber que existia outras pessoas que não eram contempladas por nenhuma outra ação na comunidade, no caso, as pessoas que estavam se formando. Então a gente criou o pré-universitário popular. Pra gente que pensa em fazer o vestibular, pensa em entrar na faculdade, para vestibular está assim nos ajudando. Eu prestei vestibular, 3 vestibulares, vestibular da UESC, da UESB e da UNEB. E acabei sendo aprovado nos 3 vestibulares. A gente tem exemplos de pessoas que estudaram no grupo de universitário e hoje já estão terminando a faculdade e outros já concluíram, então a gente percebe que o caminho ele é possível. Tudo isso que a gente faz na ACAPEB tem muito daquilo que Jorge é e daquilo que ele pensou também. Desde quando eu o conheço é assim, com essa vontade de ver o melhor, sempre solidário, sempre dinâmico, amigo, sempre lutando pelas causas sociais. Quando a gente se identifica junto com as pessoas